Olá, tudo bem? Estou aqui para dividir com você mais um devocional e hoje o nosso estudo fala: já estou justificado. O texto base desse estudo encontra-se no livro de Romanos, capítulo 4, do 1 ao 8 e 5, 1 e 2. E o primeiro subtítulo é: Jesus morreu em meu lugar. Em diversas passagens da Bíblia, encontramos o apóstolo Paulo tentando explicar aos crentes que só existe um meio de ser salvo, e é pela fé em Jesus, que é o Filho de Deus. E Paulo ele escreve fazendo uso do exemplo de Abraão para explicar como ocorre a justificação mediante a fé. Deus ele ordenou a Abraão que saísse da sua terra e do meio dos seus parentes e da casa do seu pai para uma terra distante que o próprio Deus lhe mostraria. Ali, os seus descendentes seriam uma grande nação. Abraão seria uma bênção em todas as nações e o seu nome seria conhecido em toda a terra. Na época em que Abraão viveu, nem todos eram fiéis ao Senhor. A idolatria era muito comum e Abraão viveu muito tempo antes do nascimento de Cristo. Ainda assim, ele foi salvo, não pelas coisas boas que ele fez, mas pela graça que Deus manifestou em sua vida por intermédio da fé. O autor de Hebreus relata que pela fé as pessoas do passado receberam a aprovação de Deus, inclusive Abraão, porque ele creu e obedeceu à voz do Senhor e foi para uma terra que Deus lhe prometeu. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Isso significa dizer que Abraão foi justificado diante de Deus pela fé. Ser justificado significa que Deus declara a pessoa que crê em Jesus como justa diante dele, porque Cristo levou os seus pecados sobre a cruz do Calvário. Antes, o pecador estava separado de Deus por conta dos seus pecados, mas Deus, que é rico em misericórdia, providenciou o sacrifício do seu próprio filho, a fim de conceder à humanidade uma nova oportunidade de reconciliação com o Criador. Com isso, o homem pode retornar à sua posição de comunhão diante de Deus e obter a salvação. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia.